Boa noite, plateia maravilhosa. Tava aqui, né? Tava assistindo, tava lendo e por eu ver que tem um monte de novas, como eu diria, eu não tenho palavras para dizer o surgimento de coisas inusitadas que está nesse mundo digital, nesse mundo de internet, nesse mundo de inteligência artificial, vamos dizer assim. E torna que a inteligência artificial foi criada por uma inteligência humana, né? E eu fico assim pensando sobre essa revolução que está tendo de pessoas. As coisas viram uma moda, assim, um modismo, um negócio que chega a incomodar. Vamos dizer, chega a incomodar a gente de um passado diferente, que era longe desse movimento digital, de internet e tal e tal. Tô com um monte de coisa aqui, gente, que eu tentei fazer um lencinho pro cabelo e tal, mas não gostei. Preferi assim como eu sou naturalmente, essa leoa, né? Que eu tô deixando meus cabelos naturais um pouquinho. Prefiro, por enquanto. E já até tentei, marquei, desmarquei para ir dar uma melhorada nele, mas não fui. Bom, mas o que me deu assim um estalo na mente foi, eu acho que eu vou conversar sobre essa nova era. É uma era, achei a palavra, uma era de a era digital, a era de uma fantasia, de certa forma, né? E de um povo que está perdendo a noção da vida real, do que é real, do sentimento real, querendo preencher a lacuna, relacionamento, amor, com coisas e não pessoas. E isso, além de eu ter toda uma delicadeza de falar para não expor o que eu realmente penso, eu tenho que peneirar meus pensamentos sobre isso, aí eu sinto que me fere e me prende. Eu quero falar, mas eu não tenho certeza se eu estou falando, o que eu estou falando não vai ter uma proporção desagradável muito grande. Então é um tema super delicado, que é esse, não só do bebê, né? Que é o bebê reborn, acho que é assim que se fala, ou é reborn, sei lá como que é. E sobre até um cão, né? Estão fazendo que disse que porque o outro dá mais trabalho, polui mais, é, enfim, é sobre isso, sobre criar coisas e não seres, né? E eu fico triste porque tem muita gente aí, já tem gente precisando de ser o bebê da vida de alguém. Tem um monte de bebê aí para adotar. E tem muitos também. Eu sei que ninguém quer, que o exemplo que eu tô dando, ninguém quer ir buscar um cãozinho na rua, né? Quer, que nem eu vi aí, o fazer o cão de robô ser seu cão. E eu fico pensando até onde vai isso, se é só um comércio ou se o povo de repente fica todo mundo com esse mesmo tipo de loucura e adota um negócio desse, né? Eu acho imensamente delicado. É delicado mesmo. A palavra é delicado. Eu acho que só os especialistas, viu, para falar, chamar na chincha mesmo, na realidade,
Porque tem muita gente que está falando assim que isso é um problema psíquico, isso é um tipo de loucura mesmo, um desligamento de um fio da sua mente para você achar que você pode botar o carinho de uma criança num negocinho desse. É fofinho, é delicioso, eu sempre falo com vocês que eu gosto, mas não, gente, para eu dizer que esse negócio aqui faz parte da minha vida, que isso aqui me preenche com o carinho de uma criança, de uma sobrinha, de uma netinha, de um filhinho. Eu sei que brinquedo é brinquedo e pessoas são pessoas, e eu acho que está na hora de dar um banho de realidade nesse povo que está deixando morrer o lado humano dele e tá se tratando como se fosse eu acho que essas pessoas que se permitem a isso, elas estão se tratando como se elas não fossem gente, não fossem pessoas, não fossem humanas. E eu acho que para preencher o seu vazio, a falta, ou da maternidade, ou de um casamento, não adianta você querer botar coisas na sua vida. Eu acho que você tem que viver pessoas na sua vida, né? E filhos a gente pode adotar. E um bom parceiro a gente pode conquistar, né? E se um falhou, a gente vai tentando arrumar o que dá certo até o dia que der. Mas desistir do ser humano, desistir do convívio humano, desistir de seres para pôr coisas nas lacunas dos nossos amores, das vagas que temos para ser feliz, para amar, para fazer jus, né, da nossa vida aqui na Terra, da nossa passagem, enfim, a minha palavra é essa, é delicada, eu não tenho coragem de falar tudo que eu penso, né? Porque eu penso bastante, um turbilhão de coisa que me perturba de ver esse negócio de ter virado um nicho mais, sabe, que todo lugar tá falando desse novo bebê e dessas coisas, né? Não são pessoas, não são seres, e virou aquele rebuliço e todo mundo tá falando, e eu quis falar um pouquinho, porque eu falei, pô, eu vou falar um pouquinho o que eu penso. Brincar é um momento de lazer, de brincar com seus filhos. É normal a gente brincar. Eu, depois de adulta, já sim peguei boneca, já gostei de boneca, porque achei bonita, porque é legal para as crianças brincar. Mas já teve boneca também que eu tive medo. Eu ganhei uma boneca da patroa quando a gente trabalhava lá na Sarpa para os meus filhos. Essa boneca, ela era muito bonita, os cabelos assim, não era loiro, era quase branco. E ela é daquelas bonecas de pilha que falava, aquelas bonecas que você colocava a pilha e ela falava, né? E como eu já falei, acho que já até falei dessa boneca algumas vezes aqui. E essa boneca em especial, eu tinha medo dela e meus meninos também. Eu não sei explicar por que exatamente. Talvez ela desse uma lembradinha do boneco de Chuck, né? Acho que ela dava uma lembrança dele, o olho. E além de tudo falava, né? Me leva para passear. Apaga a luz, estou com sono. E essas coisas, falava um monte de frase. E aí quando a gente botava ela em cima, exatamente desse sofazinho que eu tô sentada em cima, eu deixava de enfeite, eu deixava ela, e às vezes eu passava por ela assim, tarde da noite ou qualquer coisa desse tipo, eu sentia um tipo de medo, não sentia uma atração. De dia eu não tinha medo dela, mas quando estava de noite, que eu ia passando no quarto que ela estava, eu tinha um pouco de medo, uma sensação chata, ruim. E do meio pro fim os meninos também, tinha que eu tirar a boneca, botar numa caixa ou num guarda-roupa, porque eles também se incomodavam. E às vezes minhas sobrinhas que vinham dormir lá, brincavam o dia todo com a boneca, mas à noite tinham medo. E eles, no caso, não sei nem se já tinha visto algum filme, né? Eu acho que eu já tinha visto filme de boneco
de brinquedo assassino e tal, mas os meninos e meus sobrinhos eu não lembro, mas tinha esse medo. E então é isso que eu falo. Eu acho que eu ia ter medo desse bebezinho, acordar de noite, dizer que ia dar mama, que não sei o quê. Eu ia ter mais medo do que afeto. É a realidade da minha mente. E acho triste, extremamente triste que se façam isso. Eu acho que brinquedo é para as crianças brincarem. E hoje em dia as crianças estão até brincando um pouco com boneco, né? Que eu acho assim. Nosso tempo a gente não tinha, algumas pessoas tinham, a gente não tinha porque não podia. Hoje quem pode nem quer porque quer o celular. Enfim, as coisas da vida, né, gente? Sempre tem o lado bom e o lado ruim, o lado bom e o lado sombra das coisas. E a minha opinião é que se você não pode ter um filhinho ou se você adota. E se você não está afim de ter ser humano na sua vida, também não ponha boneco. Se você não tem mais idade de estar brincando de boneco, eu acho triste, acho extremamente doentio fazer isso da sua vida, né? Gosta de criança, sai um pouquinho com a sobrinha, dá carinho para tanta criança que precisa, mas daí você querer preencher um lugar, uma maternidade ou um afeto com um boneco, eu, sinceramente, do fundo da minha alma, acredito que nem dizia vovó, é o fim do mundo. É o fim do mundo. É isso que eu acho. Muito triste. Fim do mundo. Sobre isso. Também queria falar hoje sobre a minha mente. Que tem, gente, ó. Ela tem trabalhado de uma forma agitada. E eu não tô tendo tempo para assimilar, para peneirar os pensamentos. E eu tô até pensativa de como é que eu vou estar fazendo vídeo, porque eu tenho que estar peneirando, com minha mente está um pouco acelerada, porque as coisas estão acontecendo. Tudo que eu pedi há 1000 anos atrás está acontecendo agora. E aí isso tá me deixando meio que impactada. Aí eu tô arrumando. É como se fosse uma casa desorganizada. Tá chegando tudo e tá botando ali, aqui, lá, e eu vou organizar tudo nos lugarzinhos certo pra gente conversar, pra eu falar quais foram as novidades, o que aconteceu comigo, o que tá acontecendo comigo emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente e tudo na mente. Eu vou contando para vocês quando eu for me organizando. Quero deixar meu carinho, meu amor, minha gratidão, que, né, nós estamos crescendo devagar e sempre, e isso é muito gratificante para mim. Eu super agradeço a todos vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo da vida de Lalu, se Deus assim permitir. Beijo, minha plateia mais linda do planeta mundo. Amo vocês. Vocês é meu universo mais lindo, mais estrelado, mais brilhoso, mais magnífico. Acreditem.